Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de letiva, né? E a proposta dessa semana é a gente conhecer um pouco mais e melhor sobre uma profissão, que é a do engenheiro agrônomo, né? Vocês viram que na aula da semana passada não teve uma atividade específica, né? E também não teve uma profissão sendo explicada ou falada sobre ela, justamente porque eu achei importante, né, retomar e reforçar o informativo, né? Do que vocês terão de produzir no final do quarto bimestre, que é justamente um PowerPoint com a escolha da profissão que vocês querem seguir carreira futuramente, né? Então, naquela aula da semana passada, eu oportunizei o tempo da videoaula justamente para explanar, explicar e tirar dúvidas do que vocês vão ter que montar no final, né, da eletiva, que a gente chama de culminância, no final dela, né, que será lá para o quarto bimestre, ou seja, no final do ano, ok? Agora, para essa aula dessa semana, a gente já vai trabalhar a profissão engenheiro agrônomo, né? Vamos começar esse texto, né, com um pouquinho de história, né? A espécie humana, nos seus primórdios, era nômade. O próprio nome nômade quer dizer aquele que está sempre andando, não tem parada, não tem endereço fixo, né? Ou seja, onde tinha um lanchinho, ou seja, comida, o homem estava migrando, né? Estava sempre se locomovendo. Mas com o passar do tempo, o homem evoluiu e parou de orientar a sua vida através de comida, né? Somente. Isso ocorreu porque eles aprenderam a plantar, logo tinham o seu alimento no mesmo lugar em que moravam. Então já não havia mais a necessidade de viver, né, sempre peregrinando, sempre andando e não tendo um endereço fixo. A partir do momento que ele dominou a agricultura, ele estabeleceu um endereço fixo, né? Ou seja, uma moradia. Como? Por que eu estou falando disso? Porque a agronomia tem muito a ver com a agricultura, com o plantio, com o cuidado do solo, com a agropecuária, enfim, vai de certa forma aprofundar todo esse universo de conhecimento, né? Como você pode ver, o plantio faz parte da evolução da espécie humana. Mas hoje em dia a atividade mudou muito. No Brasil mesmo, né? Por exemplo, o agronegócio representa metade do faturamento de exportações do país. Ou seja, uma das frentes que mais gera dinheiro no país é o agronegócio, ou seja, a atividade em que requer muitos agrônomos, né, como profissionais trabalhando nessa área. E é nessa área, então, tão importante para o Brasil, economicamente falando, que se trabalham os engenheiros agrônomos, né? Eles são responsáveis por todas as partes da produção agropecuária. Agropecuária, para quem não sabe, é a criação de gado, né? De criações aí, né? Que depois você vai ter o leite, a carne, enfim, uma série de iguarias a partir dessas criações para a indústria, das técnicas de plantio, né? Das plantas, e mesmo do cultivo até a industrialização e distribuição dos produtos entre os mercados, né? Então é de fundamental importância essa profissão, a do agrônomo, né? O perfil de um engenheiro agrônomo. Qual que é o perfil desse profissional? O profissional formado no curso de agronomia precisa estar sempre em contato com plantas, animais, estar sempre se capacitando, ou seja, sempre estudando, né? Já que isso vai ser uma parte muito presente no seu dia a dia, né? O cultivo, o estudo, o aprofundamento das plantas, dos animais, questão do plantio, de aprofundar a questão dos solos, né? O engenheiro agrônomo também tem que saber se adaptar às situações e a resolver determinados problemas, né? Isso é interessante, né? Quando tem uma praga em determinado tipo de lavoura, de plantio, ele tem que ir lá estabelecer a causa e o efeito dessa praga, vamos dizer assim, e alguma inseticida para acabar com isso e tal. Então ele trabalha junto com os grandes latifundiários também, né? Com as empresas e tal. O curso de agronomia, né? Dura em torno de 5 anos, né? Cada calouro, ou seja, aquele que está ingressando, o aluno tem as matérias mais básicas para dar base para as matérias específicas do curso que ao longo do tempo vão se aprofundando, né? Que aparecem só depois. É um curso reconhecido pelo MEC, MEC todo mundo sabe que é o Ministério da Educação, né? Os assuntos que os alunos vão encontrar na faculdade, né? Então aqui eu explanei algumas matérias que vão cair, que conteúdos, por exemplo, quando você vai estudar agronomia, vai cair a fisiologia vegetal e animal, né? Como que se dá o processo aí, né? A genética e melhoramento dos produtos, construções rurais, né? Qual é a melhor forma de construir, né? Um plantio, agricultura ou hectares de uma fazenda. A topografia e a cartografia também é importante, né? Que é um conhecimento mais da geografia local, né? Do lugar.
manejo e conservação do solo e da água, sempre preservando aí os recursos naturais, vamos dizer assim, a agrometeorologia e climatologia, né, que são bem específicos aí do clima, da natureza e tal, ecologia vegetal, máquinas e mecanização agrícola e logística, georreferenciamento e geoprocessamento, aí no caso de produtos, né, do plantio das plantas e tal, hidráulica, hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, zootecnia e fitotecnia. Então, são muitas áreas, alunos, que não dá para eu ir passando tudo, mas eu vou lá enviar na atividade, vocês vão ter mais acesso. A área de atuação, então, do agrônomo, ele pode atuar como na administração rural, ou seja, administrar mesmo um negócio, uma empresa e tal. Ele pode ser, no caso, na defesa sanitária, né? Defesa sanitária está voltado justamente para a saúde para com os animais e as plantas. A engenharia rural ou engenharia agrícola, né? Ele pode também atuar na área da docência. O engenheiro agrônomo também pode conseguir carreira como professor, podendo dar aulas em escolas profissionais ou nas universidades também, né? Fitotecnia, nessa área, o profissional de agronomia vai ser responsável pela produtividade da safra, né? Indústria e venda de alimentos também pode atuar nisso. Manejo do ambiente, melhoramento do animal e vegetal, ou seja, a questão dos grãos, intervindo de forma na genética do produto para ele ser mais bonito e tal, para venda, para o comércio. A produção agroindustrial, a silvicultura, que é justamente essa ideia de recuperar áreas zoadas e gerenciar programas de reflorestamento, né? Solos, vai trabalhar bastante com solos. O salário, né, de antemão, se dizem que é um salário muito bom para quem está começando e com o tempo vai aumentando, né? Vocês vão ver aí durante a aula que é um salário bom, né? Há um ganhamento, um retorno financeiro também bem positivo para quem se forma nessa profissão, né? Então, alunos, aqui foi mais algumas curiosidades e informação sobre essa profissão tão valorizada dentro da nossa sociedade, né? Eu diria do mundo, mas do Brasil é muito fortemente valorizada, até porque, como vocês viram no início da aula, 50% quem comanda o lado financeiro é o agronegócio. Então, o agrônomo está em alta como profissão, tá ok? Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.